Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar, mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre outros assuntos. Para prestar a nossa tradicional consultoria, temos no campo previdenciário a doutora Viviane Militão, em nome de Shore Advogados. Hoje nós temos a presença do Sindicato dos Empregados em Transporte Rodoviário de Carga Seca do Rio Grande do Sul. Quem fala conosco sobre as questões envolvendo os caminhoneiros é o presidente Paulo Barque. Representando a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, para falar sobre o funcionalismo público gaúcho diante das medidas anunciadas pelo governador e as consequências aí no campo da Brigada Militar, é o presidente Aparício Santelano. Essas são as principais atrações do programa de hoje. Agora é hora de colocarmos a Justiça em Foco. As fotos publicadas no Facebook por segurada que recebia auxílio-doença por depressão grave foram usadas pela Advocacia Geral da União para conseguir suspender o benefício e comprovar que ela tinha condições de trabalhar. Em novembro de 2013, a perícia atestou que ela apresentava depressão grave e a declarou incapaz temporariamente para o trabalho. Em abril de 2014, outro médico confirmou o quadro psiquiátrico, estendendo o benefício por mais 3 meses. Porém, a Advocacia Geral da União demonstrou, com a ajuda de postagens e fotos no Facebook, que o estado de saúde da assegurada não coincidia com os sintomas da doença. As publicações na rede social entre abril e junho de 2014 são fotos de passeios em cachoeiras e acompanhadas por frases que demonstram alegria, como "Não estou me aguentando de tanta felicidade" e "Obrigada, senhor, este ano está sendo mais que maravilhoso". Com as provas, o perito reviu o laudo médico anterior. Abre aspas. Uma pessoa com quadro depressivo grave não apresentaria condições psíquicas para realizar passeios e emitir frases de otimismo. Portanto, consideramos que a paciente apresentou cessada a sua incapacidade após o exame pericial. Fecha aspas. O Juizado Especial Federal Civil de Ribeirão Preto, em São Paulo, considerou abril de 2014 como a data em que cessou a incapacidade da trabalhadora. Decisório exemplar, onde a tecnologia está a serviço da justiça. A tentativa de burla ao sistema sempre é reprovável. Portanto, parabéns ao trabalho da Advocacia Geral da União, da Perícia Médica e do Judiciário por educarem os segurados com decisões desse quilate. Dito isso, vamos começar o nosso programa com a interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas questões respondidas pela doutora Viviane Schacker Militão, em nome de Shore Advogados. Você que está em casa, interage com a gente pelos canais de interatividade que estão aí na tela da Band. Não deixe de colocar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Doutora Viviane, agradecendo a sua presença aqui no Boca no Trombone, caminho o primeiro questionamento, a Dirce lá de Esteio. Minha mãe era precatorista do IP. Faleceu em março desse ano. Eu tenho 62 anos, meu irmão 57. Como fica a situação dos precatórios? Um bom dia. Bom dia. Dirce, bom dia. Primeira condição é você procurar o advogado que é responsável por esse processo, para que ele venha habilitar vocês no processo. Feita essa habilitação, então, averiguar se você completou os 60 anos na data da expedição do precatório, porque daí terá preferência, do contrário, não. Mas o primeiro passo é ir ao encontro desse advogado que é responsável pelo processo. Uma vez feita essa habilitação, a comunicação tem que ser feita pelo próprio juiz para o setor de pagamento e lá o trâmite dentro do SPP, doutora Viviane, como que funciona? Tem que ser protocolado junto ao próprio setor, para daí então e observar também que os precatórios estão sendo pagos só os de preferência, né? Infelizmente, né? Infelizmente. O Brambil, lá de Alvorada, tem 43 anos de idade, trabalha 25 anos como motorista. Já posso fazer o pedido da minha aposentadoria? Acho que ele quer saber algo sobre a aposentadoria especial, seria isso, doutora? Brambil, né? Isso. Bom dia.
Bem, a primeira coisa, neste caso, a aposentadoria especial para motoristas, até 95 tem um enquadramento profissional, posterior a isso tem que ter documentação. Então, eu aconselho que procure também um advogado especialista para que ele possa lhe orientar e, se for o seu caso, entrar com um pedido administrativo já instruindo o processo administrativo com a documentação correta. No caso dessa categoria, dos motoristas, o que conta muito lá dentro do PPP é a questão do ruído. O ruído e também algumas situações, dependendo do tipo de veículo automotor que ele está, a tripização e outros também agentes nocivos. Acabam sendo considerados. Tá bom. Obrigado, doutora Viviane, que segue conosco aqui na nossa consultoria de Previdência. Tá? Vamos agora com a ASSTBM, Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, com o presidente Aparício Santelano, que nos dá a grata satisfação de estar conosco na manhã desse domingo. Presidente Aparício, como que a associação tem visto, né, na visão da presidência, esses últimos movimentos aí que o governo do estado tem feito? O salário só foi pago ali aos 45 do segundo tempo, né, por garantia do Poder Judiciário e também da mobilização das categorias, e a gente não vê um incremento maior na área importante, na sua área, a área da segurança pública, que deveria ter, né, concursados já sendo chamados, investimento para o dia a dia dos subtenentes, tenentes da Brigada Militar, para ter um melhor adequamento, né, o atendimento à população. Como que tem sido a análise da associação para esses primeiros 6 meses aí do governo Sartori? Obrigado por estar conosco, um bom dia. Bom dia a ti, a todos aí. É uma satisfação nós estarmos aqui novamente. Mesmo eu sendo representado a associação por meus diretores, o Caelo, o Dagoberto, sempre estão aqui, né? Sempre com muita propriedade, o pessoal que está sempre militando diretamente, vamos dizer, em todos os setores do governo aí. Mas eu diria assim, é muito simples, né? É uma afronta à categoria da área de segurança pública e também à população. Eu considero simples porque o governador e qualquer outro cargo público, seja o que for, a pessoa, se não tem condições de achar alternativas e metas para melhorar aquela situação, então é que não se meta. E o governador não deveria ter concorrido e ter ganho a eleição, como aconteceu. Até porque nós, se tu for olhar hoje qualquer pesquisa que fizer segurança, educação e saúde, estão em primeiro, segundo, terceiro lugar. E acho que hoje sem dúvida, segurança pública. E aí, além do desmerecimento ao servidor público, né, como eu te disse, uma afronta assim, direta, né, ele vai ter que logo ali na frente ver o tamanho da nossa força. Eu já faço aqui de pronto um chamamento a todos os brigadianos, né, e o pessoal da área de segurança pública, nós que temos esse bolo, desse projeto, que tem aí enrustido, que o governo até está sendo ou mal intencionado ou desinformado. Está mandando um PL para a Assembleia 206, que tem embutido dentro, né, algumas artimanhas que logo ali na frente não vai querer pagar o aumento que foi dado pelo governo anterior. Nós não temos nada que ver se o governo anterior fez esse aumento. Se tem uma lei, nós não sentamos para negociar a lei. Isso é bem claro. E, presidente, já que o amigo toca no assunto da enviada dos projetos do governo na Assembleia Legislativa, como que está sendo visto isso pela associação? Inclusive a gente vai colocar aí, vai ilustrar na tela da Band, né, a questão dos projetos de lei que foram enviados, né? Tem que ser muito mais discutido isso, né? Os deputados têm que ter ciência do que vão estar votando. Sem dúvida, como eu te disse, né, a gente está analisando aí bem profundamente junto com as demais entidades, mas já de imediato posso te adiantar, nós não vamos deixar isso aí tomar as proporções sem que tenha um debate amplo e com todas as categorias, né? A gente aqui não quer jogar ninguém contra ninguém, mas é um disparate, assim, se for olhar em algumas outras, é tudo do mesmo cofre. Mas aí tu vê, por exemplo, os juízes contando dinheiro para receber um aumento retroativo de várias refeições. Eu não tenho nada contra juiz. Agora tu olha um brigadiano que recebe 100, 200 reais o dia 20 e no final do mês ele devolve tudo. Quer dizer, o juiz é indenizatório. Tudo bem que é uma categoria de alto nível, tal, coisa parecida, mas será que lá aquele servidor que lá em frações de segundo tem que decidir entre ser bandido, herói ou ir para o cemitério? Esse não merece receber também essa verba como se que não precisasse indenizar? Então tem várias questões que vai indignando toda a categoria como um todo, e notadamente a Brigada Militar, que é linha de frente, a gente sabe que jurou defender a vida dos outros
mesmo com o risco da sua própria, mas isso aí tem limite. Sim. Né? Então o governador tem que ter uma resposta dura, firme, e te garanto que a categoria logo ali na frente já faça um chamamento, que aproveite o programa, que seja multiplicador isso. Nós vamos analisar profundamente, junto com as demais entidades, vamos fazer um levante muito grande para que o governo sinta que a população que realmente nós devemos satisfação, que nos paga salário, essa nós queremos do nosso lado. E mostrar para ela que segurança pública é caro. Né? E se o governante não tinha condições de assumir isso e buscar alternativa para melhorar, por que se meteu? Sem dúvida. Né? Quem quer tem que ter competência para fazê-lo. Próximo bloco, mais presidente Aparício Santillana, em nome da ASSTBM. Vamos agora de Cinecarga. Hoje está conosco mais uma vez o presidente Paulo Barchi. Né? Obrigado, presidente, pela sua participação. E um assunto positivo, vamos abrir dessa forma, né? O avanço que o sindicato conseguiu no tocante da reposição salarial para os integrantes da categoria dos transportadores de carga seca. É isso? Muito obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Paulo Solano, bom dia aos companheiros de bancada. Notícias boas diante desse mar de coisas ruins que tem acontecido e atos públicos e etc. Paulo Solano, nós acabamos de concluir a negociação salarial, conseguimos repor toda a inflação, segundo o INPC do IBGE desse ano, 1º de maio de 2014 a 30 de abril de 2015, 8,34% sobre os salários praticados. Conseguimos também um avanço no auxílio alimentação, com um diferencial maior que a inflação, em torno de 10%, onde a categoria está sendo, então, privilegiada com o fechamento da campanha salarial. Diante disso, também, e aí, se tivermos oportunidades, vamos falar, das questões que estão acontecendo nesse país. Agora mesmo, o companheiro da Brigada está aqui falando da situação do Estado, pois a União também não tem negociado aquelas pautas, tanto dos caminhoneiros autônomos, que já estão lá, ainda continuam em aberto, e nós temos em franca desemprego. Se possível, Paulo André, depois podemos até estender um pouco mais esse assunto. Mas hoje, esse mês, entre maio e junho, estamos com muitas demissões. Haja visto que o nosso país é calcado em cima da indústria metalúrgica e principalmente da indústria automobilística. Temos aí todos esses atos que os sindicatos metalúrgicos estão fazendo na GM, e isso está refletindo no transporte. Não tem mais lugar onde colocar carros armazenados. A venda caiu assustadoramente, dizem que em mais de 50%. A venda de pneus caiu mais de 40% desde janeiro para cá. Isso reflete no nosso transporte. Então, se vocês hoje, telespectadores, estão vendo aí muitos caminhões parados, esse é o reflexo de toda essa parada de hoje. Vamos falar mais depois no próximo bloco, o presidente Paulo Barchi, inclusive trazendo números, né? Trazendo números aí sobre isso. Bom, mais consultoria aqui com a doutora Viviane Schacker Militão, em nome de Chora Advogados, Luiz de Porto Alegre. Sou aposentado por invalidez e tenho 36 anos de trabalho, contando o tempo da aposentadoria. Pergunta dele, doutora, pode pedir a desaposentação aí para uma aposentadoria por tempo de serviço? É o que quer saber o Luiz. Luiz, bom dia. Primeiramente, a gente deve fazer um cálculo para averiguar se de fato vai haver um benefício mais vantajoso. Então, toda e qualquer desaposentação, ela precede de um cálculo, de uma análise, para averiguar. São 7 anos de trabalho posterior à aposentação. Ou é aposentadoria por invalidez? Só uma pergunta. É aposentadoria por invalidez. Sim, na aposentadoria por invalidez, então, você sai de um coeficiente de 100% do salário de benefício e, se fosse fazer uma desaposentação para aposentadoria por tempo de contribuição, incidiria o fator previdenciário. Então, precisamos averiguar se, de fato, há vantagem ou não nessa desaposentação. Sugiro que procurem um advogado especialista na área para averiguar a situação mais de perto. Nessa questão, então, a questão do tempo total aqui de aposentado com invalidez vai entrar para esse eventual cálculo. Vai entrar para esse eventual cálculo em questão de tempo, né? E de tempo.
Tá certo. Obrigado, doutora Viviane. Intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais a SSTBM, tem Cinecarga e mais perguntas dos nossos telespectadores. Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você. Fesergues, 25 anos, a luta continua. Fesergues, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, seguimos interagindo com os nossos telespectadores. Sempre coloque, né, seu nome e a cidade de onde você está falando. Doutora Viviane, o Paulo aqui de Porto Alegre. Os aposentados que ganham mais do que um salário mínimo, nada muda até 2019, é isso mesmo? A política de governo do reajuste gordo, enorme, para os aposentados continua, doutora? Continua. Na verdade, quem recebe o mínimo, o salário mínimo, tem um reajuste pelo próprio salário mínimo e quem é superior ao mínimo teria um outro reajuste, que esse reajuste, segundo a presidente, então passa somente a ter um novo reajuste a partir de 2019. Explorar um pouquinho mais essa questão que o Paulo nos manda, doutora. Sem dúvida que é uma das principais chagas da Previdência Social no Brasil, né? A falta de uma política digna de reajuste. Verdade, porque hoje é dissociado do salário mínimo. Então, aparentemente e de forma real, o valor real de quem recebe o salário mínimo é muito maior. Inclusive, os estudos demonstram isso, né? Diz que em torno de 85% a 90% é a perda de quem aposentou-se desde 1994 para cá. Como que seria a melhor forma de se retomar esse poder de compra dos aposentados? Tem uma fórmula mágica ou, na verdade, seria uma melhor política mesmo de reajuste? Uma melhor política de reajuste que fosse equiparado pelo menos à mesma condição daquele que percebe pelo salário mínimo. Perfeito. A doutora Viviane segue com a gente aqui na manhã desse domingo. Vamos lá com Cinecarga. O presidente Paulo Barra que estava falando no último bloco, né, no primeiro bloco do programa, sobre a questão aí das demissões e sobre a questão, principalmente, que envolve a produção, né, no Brasil dos veículos, caminhões, enfim. Pegando um dado bem atual, presidente, redução, né, no último mês de maio, comparado a maio de 2014. 51% a menos a produção, né, de caminhões aqui no Brasil. É óbvio que isso se reflete em demissões. É óbvio que isso as empresas começam a enxugar os seus quadros. Muitos estão dando a próprias férias coletivas de uma forma adiantada, né, para vários turnos dos seus empregados. Como que é o horizonte daqui para frente? Como é que isso pode ser planejado? Planejado do lado dos sindicatos, planejado do lado da empresa e principalmente de quem sofre mais, que é o trabalhador. Muito bem, Paulo Solano. O que acontece hoje? Nós, do transporte rodoviário de carga, estamos preocupados com isso aí já desde março. Desde março, quando já foi detectado nas transportadoras que transportam somente matéria-prima para a indústria, já tinha havido uma redução já de 30% a 40%. No movimento de carga. Esse movimento, geralmente, pela nossa experiência, demora uns 6 meses para chegar no mercado consumidor, ou no comércio, vamos dizer, de mercadoria já manufaturada. Então, o horizonte daqui para esse ano, ou até o fim do ano, vamos dizer assim, ele é muito sombrio. Infelizmente, é muito sombrio. Nós, na nossa categoria, já temos, desde o início do ano, em torno de 1.500 demissões que não retornaram para o mercado de trabalho mais. Não é aquela rotatividade, às vezes, funcionário que quer trocar de setor, ou trocar de segmento, outros funcionários que faltam demais, que trocam por outro funcionário, não. 1.500 cargos, vagas de emprego no transporte rodoviário que não voltam mais. Este mês, que nós estamos logo no início agora, esse mês que findou de maio, não de junho, mas o de maio, é
hoje, em alguns segmentos, tem demissões. Numa empresa, só para ver a proporção, Paulo Solano, numa empresa de 280 funcionários, 80 demissões programadas para esse mês. Gente que já recebeu o aviso prévio, que só está aguardando o dia para fazer o acerto. Na questão do polo petroquímico, que é matéria-prima para a indústria, nós já temos também lá no nosso segmento, no transporte, enlolamento, empilhadeiras, etc., essa movimentação da logística dos produtos do nosso polo petroquímico aqui gaúcho, já estamos em mais de 100 demissões. Então, é muito preocupante. O que nós estamos fazendo é agitar os nossos deputados, ver quais são as perspectivas de forçar o governo federal de alguma medida, porque as medidas que o Ministério da Fazenda fez neste ano, depois de março, no início do ano, vamos dizer, depois de março, as medidas foram justamente ao contrário desse rumo que a gente está falando. Foram medidas de parar a produção, diminuir o consumo. Então, é muito preocupante mesmo, Paulo Solano. Para concluir, presidente, chamamento para a categoria, como que eles se organizam daqui para frente? Bom, mantenha-se sempre informado lá no Cinecarga, com as fontes que a gente tem aí, site, celular, e-mail, através do nosso programa aqui, todas as semanas, nós estamos aqui 2 vezes por mês, mas através desse programa e do site do Cinecarga, mantenham-se sempre bem informados do qual é os passos que a gente vai tomar. Acho que esse ano vamos continuar com muitos atos públicos, muitas greves, de repente, até. Não digo uma greve geral, que até no último programa que teve aqui, disse que não tínhamos ambiente para greve geral. Todo mundo viu que não houve nada de greve geral, houve apenas atos isolados de cada categoria, as mais organizadas. Eu pronuncio isso até o final do ano, a não ser que o governo federal tire da cartola alguma coisa nova. Pois é, tomara que venha, se for para o bem, né, que tire da cartola. Seja. Presidente Paulo Barque do Cinecarga. A SSTBM novamente, presidente Aparício Santelano está conosco na manhã desse domingo. Presidente Aparício, próximo dia 18, né, vamos ter uma manifestação lá na Assembleia Legislativa, onde os servidores públicos estão sendo convocados para manifestarem, né, a sua insatisfação, né, com as questões que o governo tem tratado junto ao funcionalismo público estadual. A SSTBM, sem dúvida, vai estar presente. Sem dúvida, nós estamos convocando a partir de agora o teu programa aqui, o nosso site, em todos os meios possíveis, que se façam presente, né? E eu até vendo o nosso amigo se referir, acho que o governador está fazendo um desafio aí, o governo do estado, né? Aí nós vamos ter uma greve geral da brigada, eu acho que não vai existir brigadiano que não vai ficar em casa ou vai sair para a rua para protestar se o governador não pagar o aumento previsto em lei, né, em relação aqui. Como eu disse aqui, eu volto a frisar, né, Solano, o pessoal está brincando, segurança é uma área sensível, e eu estou falando aqui, isso cientificamente foi comprovado, é uma das profissões mais estressantes do mundo, né, e eu posso confirmar isso, que trabalhei na rua, sei o que é isso. Então o governo está sendo leviano em fazer isso aí é uma denúncia de fato para a população, né, que elegeu o governador legitimamente, mas está pisando na bola, vamos dizer assim, porque está criando terrorismo, ameaçando não fazer isso, fazer aquilo, vou cortar isso, cortar aquilo, e já é minguado esse salário, e o governador, como é que alguém vai sair na rua prestar segurança com um estresse, sabendo se não vai receber o salário, se vai ser pela metade, se não vai receber o aumento do mês que vem, não sei o quê. Então, é um terrorismo total que só prejudica a área de segurança pública. E nosso secretário é uma água morna, né? Não disse ainda a que veio. Então nós temos a autoridade aqui no estado, desculpe a franqueza, que fica até, nós ficamos indignados até de não vir esclarecer essas dúvidas de público. Quando é convidado para qualquer reunião ou qualquer sessão que tenha, seja o órgão que for, não comparece, manda uma pessoa desqualificada para prestar informação. Então tem vários atos do governo que não condiz com a pessoa eleita legitimamente, que vai representar o povo gaúcho, que é, como eu disse aqui, volto a frisar, quem nos paga o verdadeiro salário. Através de impostos é recolhido que é pago o salário. Então nós, os governantes, trocam de 4 em 4 anos. Agora nós permanecemos aqui, nós somos servidores de carreira, então nós temos que ser respeitados por isso.
E um ponto importante a gente falar, não é, presidente Aparício, é a questão da defasagem de servidores. Sem dúvida. Né? Em torno de 8 mil, é mais ou menos passa isso? disso. Hoje beira uns 13, 14 mil. Tem até um desencontro aí com o Tribunal de Contas e o Governo do Estado, porque ele faz um cálculo e a questão do salário e o Tribunal faz outra. A gente não sabe quem é que está falando a verdade. Mas a população tem que saber isso. Quer dizer, ao longo do tempo nós temos o mesmo efetivo que tinha 20, 30 anos atrás. Então não é possível. Uma maneira de solucionar isso não seria nomeando aqueles concursados? Sem dúvida, tem que colocar. Claro que a gente sabe, quanto mais gente colocar dentro dessa barca, aí vai ficar mais difícil de pagar, como o governo está dizendo. Agora, é preciso prestar um serviço à população, que é um serviço de excelência, um serviço que faz necessário, é alarmante, e sem contar que o sucateamento da Brigada Militar, o comandante não vai dizer isso. Tu não compra armamento, não compra viatura, não compra colete, tu passa 4, 5 anos sem fazer isso, depois para te repor isso demora muito tempo. É que nem um caminhão aí. Né? Se deixar muito tempo sem fazer manutenção dele, ele vai ficar caindo em pedaços. E a segurança pública é a mesma coisa. Como é que tu vai sair para a rua e enfrentar um cara com um fuzil, tu com um revólver na cintura, com a bala que não foi renovada, o colete que está vencido. Então tem várias situações que às vezes não vêm à tona. E o próprio comando, os oficiais da brigada, os que comandam, não dizem isso. Mas nós temos obrigação de dizer, porque quem está na rua ali é um ser humano. Que também faz parte dessa população e também exige segurança pública para prestar um bom serviço. Todos lá, então, no próximo dia 18, Sim, na Assembleia Legislativa. Todos lá no dia 18, que for possível, largo que esteja fazendo, percam 1 hora, 2 horas ali, mas vai lá que é para a sua vida, para a sua família, em busca de manter os direitos e avançar no que for possível. Sem contar, o senhor me permite, o plano de carreira, nós temos uma discussão há bastante tempo, que não anda. Por exemplo, tem uma disparidade também aí, que eu sei que não é culpa desse governo. Tem, por exemplo, os oficiais sempre têm sobra. Os praças têm 3, 4, 5 mil vagas sempre em aberto. Tá certo. Obrigado, presidente Aparício Santelano. Para a gente encerrar a nossa consultoria, a doutora Viviane Militão, pergunta do José Carlos. Minha filha recebe pensão por morte, ela é interditada. Ficará recebendo pensão ou perde com a maioridade? José, bom dia. Não, ela não vai perder enquanto permanecer a situação de incapacidade dela, de invalidez, ela permanece. Salvo se ela vir a restabelecer plenamente sua saúde, enfim, aí sim poderia perder a pensão por morte. Tá certo. Obrigado, doutora Viviane Militão, que falou hoje aqui em nome de Shore Advogados. Ponto final e mais um Boca, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Mais informações sobre o programa, as reprises e o programa lá na Rádio Bandeirantes FM 94,9, acesse facebook.com/programa Boca no Trombone, Boca Ano 26. Muito mais interatividade para você.